Amados em Cristo Jesus, continuamos com nossos estudos sobre o Santo Batismo. Hoje o nosso tema é morrer e renascer diariamente. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe ricamente o estudo deste dia. Martinho Lutero afirmava que enquanto cristãos renascidos pelo batismo, somos simultaneamente justos e pecadores. Nos estudos anteriores, demos uma ênfase à primeira parte desse refrão luterano. Você descobriu que é justo diante de Deus. Deus Pai o declarou justo, atribuindo-lhe a justiça de Cristo Jesus por sua graça mediante a fé. Você foi recebido na família de Deus, tendo sido adotado como seu filho ou filha, quando recebeu a justiça de Cristo por meio do batismo. No batismo, você morreu para o pecado e nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu de Deus, nasceu justo. Sendo filho de Deus, você é herdeiro. Você é agora uma nova criatura na comunhão com Deus. Você faz parte agora da família de Deus, a família da fé. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito age em você e o fortalece nessa nova condição de vida pelo Evangelho, a Santa Ceia e a comunhão dos santos. O Espírito Santo também o leva ao arrependimento diário, reiterando a sua conversão, fazendo-o voltar à graça batismal. Essa ação de Deus Espírito Santo em você é necessária, porque a sua condição é de simultaneamente justo e pecador. Vamos conversar agora sobre essa realidade tão penosa que está transcrita nessa segunda parte do refrão de Lutero. Por causa dessa dupla realidade em você, Deus age em tua vida pelo batismo, levando-o a morrer e renascer diariamente. No Catecismo Menor, temos uma pergunta: que significa se batizar com água? E ali está a explicação. Significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Paulo diz em Romanos capítulo 6, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14, está escrito: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Jesus por termos morrido com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado.
pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aqui você encontrará um destaque especial à eficácia do batismo na vida diária. Paulo afirma que nascemos de novo, ressurgimos, ressuscitamos pela fé em Jesus Cristo, quando fomos batizados. Comparando esse texto com Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, onde está escrito: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que agora somos. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você descobrirá que essa transformação se deve à exclusiva operação de Deus. O batismo, então, é o meio operativo, por ser meio da graça de Deus. Nós somos o meio receptor, aquele que recebe a ação de Deus. Nessa questão, somos meramente passivos, nunca ativos, visto que a fé salvadora operada no batismo é um dom de Deus. No entanto, ainda temos em nós o nosso velho ser, conforme o texto de Atos 4, 22 a 24. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos.
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ele não foi destruído, porque o batismo que nos salva não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, como diz 1 Pedro 3,21. Por isso nos encontramos numa constante tensão entre o querer fazer o bem, novo homem gerado no batismo, guiado pelo Espírito Santo, que deseja os frutos do Espírito. O Espírito de Deus é que produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E também a prática do mal, a natureza corrompida e o velho homem. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Isto é, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. O que Paulo diz no final é que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Portanto, amados, estamos em luta constante. O velho ser é morto no arrependimento e o novo ser ressurge diariamente para que andemos em novidade de vida. Isso implica agora uma condição constante de considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, de não nos entregar ao pecado, não permitir que ele nos domine, mas entregar-nos para Deus. Vamos considerar o seguinte para compreendermos melhor. Nos capítulos anteriores, especialmente em Romanos 3, 21 até 5, 21, Paulo descreveu a nova situação ou status em que o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, nos introduziu. No veredito de Deus, fomos declarados inocentes, sem culpa, justos, por causa da justiça e da obediência de Cristo, que nos foi atribuída, imputada, mediante a fé. Paulo antecipa aquilo que será declarado no capítulo 6. A fé recebida como um meio para a salvação é um poder vivo em nós. Pela fé, nos tornamos fortes e resistentes, com alegria, debaixo das tribulações. Nos alegramos na esperança do futuro com Deus. Enfim, temos alegria em Deus por termos sido reconciliados com Ele. No capítulo 6, somos conclamados a lutar contra o pecado, para o qual morremos com Cristo. Versículo 1. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Há um elemento de ligação nesse verso com o contexto anterior. Qual é a expressão que faz essa ligação? Por que Paulo levanta a pergunta: será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Em Romanos 5:20 ele responde: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda.
Paulo pretende evitar que o leitor use da lógica satânica de fazer uso de Deus de maneira que a sua graça sirva a propósitos humanos egoístas, continuando livremente em rebelião contra Deus. Veja como Satanás tentou empregar esse modo de pensar em Jesus. Ali está escrito: então o diabo chegou perto de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo o levou até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus então respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram e cuidaram de Jesus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Martinho Lutero diz sobre a tentação na sexta petição do Pai Nosso e sua explicação: e não nos deixes cair em tentação. Deus, na verdade, não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que nos guarde e preserve, para que o diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa não nos enganem, nem nos seduzam a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício. E ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Isso tem algo a ver com o exercício da liberdade cristã? Observe em Romanos 1, 18 a 32, como era a ética daqueles que permaneciam no pecado. Lá está escrito: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente, vazia, está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém.
Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam mentiras de fazer o mal. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais. Não cumprem a palavra. Não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. E no capítulo 2, a reação do apóstolo Paulo a essa ética, tanto a do judeu como a do não-judeu. O que acontecerá aos defensores e praticantes? Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens.
Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece à sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. No versículo 2 de Romanos, capítulo 6, Paulo diz assim: é claro que nós não vamos continuar pecando, já que fomos justificados por Deus. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Aqui se encontra a resposta à pergunta anterior. Nós morremos para o pecado. Logo, não podemos ter qualquer relação com ele. Não somos mais escravos do pecado. Ele não é mais o impulso para pensamentos e ações. Afinal, mortos não pensam nem agem. Nos versículos 3 e 4, Paulo diz assim: com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Nesses versos, Paulo esclarece quando ocorreu nossa morte para o pecado. Os seguintes textos ajudam a confirmar essa verdade, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Cristo Jesus, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo, conforme escrito em Gálatas 3, 26 e 27. Ainda, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo, porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus, conforme escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 12 e 13 e capítulo 3, versículo 3. Nos versos em estudo, Paulo usa a expressão em Cristo. Fomos batizados em Cristo. Essa fórmula é característica das epístolas paulinas, expressando a mais completa união com Cristo, uma incorporação a Cristo. Significa aqui que no batismo nos tornamos participantes da sua morte e ressurreição. Os benefícios da morte e ressurreição de Jesus Cristo nos são dadas no batismo. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo no batismo e já temos lugar no céu. A vida nova, a vida situada além do alcance e domínio da morte, a vida do mundo vindouro que Cristo inaugurou com sua ressurreição é realidade atual, presente e ativa na palavra e nos sacramentos. É realidade poderosa e dinâmica,
não simplesmente existimos nela, andamos nela. Andar é expressão judaica para conduta e atividade, encontrada frequentemente nas cartas paulinas. Assim nos escreve o autor Martin Franzmann no seu livro A Carta aos Romanos. Os versículos 5 a 10 dizem assim: Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Paulo menciona várias vezes a realidade da nossa união com Cristo, que morreu e ressuscitou. Ele usa verbos fortes de impacto, lembrando uma aniquilação do tipo cortar o mal pela raiz. Morremos com Cristo na cruz. Quem morre fica livre do pecado. Morremos com Cristo. Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Para falar da nossa união com Cristo, ocorrida no batismo. O resultado disso, uma vez cortado o mal pela raiz, cremos que também viveremos com Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. A partir da realidade da nova vida com Cristo, mediante o batismo, vivemos em Cristo e vivemos para Deus. É uma qualidade de vida totalmente nova, a vida da ressurreição do corpo. Nosso velho eu e sua vontade são dominados agora nessa nova vida em que andamos. Nos versículos 11 a 14 assim está escrito: Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Assim, devem ser nosso pensamento e ação sobre a realidade da nova vida com Cristo. Fazer deste corpo o instrumento que manifesta nossa nova vida exige, portanto, exercício contínuo da vontade libertada, constante e resoluto sufocamento das paixões do corpo. Finalmente, o poder que nos capacita na nova vida, em união com Cristo, a afogar a velha natureza e fazer ressurgir a nova natureza para andarmos em novidade de vida perante Deus, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Não é a coerção ou a exigência externa da lei, mas o poder interno e renovador da graça de Deus, que nos capacita a viver para Deus. Isto é o que significa morrer e renascer diariamente. Essa é a luta diária de todo cristão, que, como disse Lutero, é simultaneamente justo e pecador. Por isso ele precisa ser fortalecido pela palavra de Deus, pela Santa Ceia e pela comunhão dos cristãos, pela ação do Espírito Santo, para que a sua luta seja de vitórias sobre tudo o que afasta
da graça de Deus em Cristo Jesus. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a sua vida e continue a te fortalecer na sua luta contra as forças do mal. Amém.